Prefácio. A parábola é uma maneira de dizer as coisas de forma indireta. A verdade não é algo que se afirme diretamente. Isso é muito violento, muito agressivo, muito masculino. A verdade só pode ser dita de forma muito indireta. Pode ser sugerida, indicada. Você não pode ser convencido da verdade, só pode ser persuadido. E o mestre é aquele que não vai convencê-lo da verdade, mas aquele que vai seduzi-lo a ver a verdade. As parábolas são muito sedutoras. Mesmo aqueles que não estavam buscando nenhuma verdade podem ser surpreendidos de repente por uma parábola. Algo pode subitamente ficar acessível a eles. As pessoas gostam de histórias, e as histórias tendem a ficar dando voltas na sua consciência. É difícil esquecê-las, é muito fácil se lembrar delas. Elas têm um jeito de alcançar o cerne mais profundo do seu ser. 1. A música do mar. Ouvi uma história. Milhares de anos atrás, numa cidade que tinha muitos templos dedicados aos deuses, submergiu no mar. Os sinos daqueles templos submersos ainda estão tocando. Pode ser que as marés façam com que toquem, ou talvez eles continuem tocando porque os peixes se chocam contra eles enquanto nadam daqui e dali. Mas seja qual for o motivo, os sinos ainda tocam e, até hoje, sua doce música pode ser ouvida na praia. Eu também queria ouvir essa música, então saí em busca dessa praia. Depois de vários anos vagando, finalmente encontrei. Mas tudo o que pude ouvir foi o barulho do mar. O som das ondas se quebrando nas rochas ressoava o tempo todo naquele lugar solitário. Mas não havia nem música nem sinos de templos tocando. Fiquei ouvindo atentamente, mas da costa nada podia ser ouvido, exceto o som das ondas se quebrando. Mesmo assim, esperei ali. Na verdade, eu tinha me esquecido do caminho de volta e, então, aquela costa desconhecida e solitária parecia destinada a testemunhar o final da minha vida. E, pouco a pouco, até o pensamento de ouvir os sinos desapareceu. Eu me deitei na praia. Então, uma noite, de repente ouvi os sinos dos templos submersos tocando, e sua doce música começou a encher a minha vida de alegria. Ao ouvir a música, acordei do sono e, desde então, não tenho conseguido dormir. Agora, alguém está constantemente acordado dentro de mim. O sono desapareceu para sempre e minha vida se encheu de luz. Porque, se não há sono, não há escuridão. E estou feliz. Na verdade, eu me tornei a encarnação da felicidade. Porque como pode existir tristeza quando se pode ouvir a música do templo de Deus? Você também quer ir a essa praia? Também quer ouvir a música desses templos submersos? Então vamos, mergulhemos dentro de nós. O coração é o mar, e em suas profundezas encontra-se a cidade dos templos submersos. Mas só aqueles que estão serenos e vigilantes, em todos os sentidos, serão capazes de ouvir a música desses templos. Como essa música pode ser ouvida em meio aos ruídos, conflitos do pensamento, quando o desejo de ouvir essa música se tornar um obstáculo para se descobri-la? 2. A vida é o que fazemos dela. Numa noite escura, eu fitava as estrelas do céu. Toda a cidade estava adormecida e eu sentia muita compaixão daquelas almas que dormiam. Depois do trabalho árduo de um dia, esses pobres camaradas deviam estar sonhando com a realização dos seus desejos não satisfeitos. Nos sonhos, eles viviam. Nos sonhos, eles dormiam. Não viam nem o sol, nem a lua, nem as estrelas. Na verdade,
Os olhos que veem em sonhos não podem ver o que de fato existe. É absolutamente essencial que a poeira dos sonhos se disperse para que a verdade se mostre. À medida que se aprofundava a escuridão da noite, aumentavam as estrelas no céu. Aos poucos, todo o céu ficou repleto da sua luz cintilante. E não só o céu, eu também me sentia preenchido com a sua beleza silenciosa. O céu da alma não fica cheio de estrelas quando as contemplamos no céu? A verdade é que o ser humano fica repleto do que vê. A pessoa que vê pequeniz é preenchida pela pequeniz. Aquela que vê grandiosidade fica repleta dessa grandiosidade. Nossos olhos são os portais da nossa alma. Sentado contra uma árvore, eu simplesmente estava embevecido do céu quando por trás de mim alguém colocou a sua mão fria e morta no meu ombro. Também pude ouvir o som dos seus passos. Não eram passos de um ser vivo. E sua mão estava tão sem vida que, mesmo na escuridão, não demorei a captar os pensamentos por trás dos seus olhos. Esse contato com seu corpo trouxe para mim até as aragens da sua mente. Aquela pessoa estava viva. Ela era jovem, mas a vida a deixara havia muito tempo, e a juventude talvez nunca tivesse se feito presente em sua vida. Ambos nos sentamos sob as estrelas. Peguei suas mãos sem vida entre as minhas para deixá-las um pouco mais aquecidas, e o calor da minha vida também pudesse fluir para a desse alguém. Ele estava sozinho, mas talvez o amor pudesse trazê-lo de volta à vida. Sem dúvida, não era o momento de falar, portanto, fiquei em silêncio. Às vezes, o coração encontra mais proximidade no silêncio e as feridas que as palavras não curam podem ser cicatrizadas. O silêncio pode curá-las também. Palavras e barulhos são uma perturbação e um obstáculo para a compreensão da música como um todo. Era uma noite quieta e serena. A música do silêncio envolvia nós dois. Ele não era mais um desconhecido para mim. Eu estava lá, com ele. Então, sua rígida mudez teve fim e ele se desfez em lágrimas. Ele soluçava, todo seu corpo estremecia. As torrentes de lágrimas do que soluçava em seu coração tocava cada fibra do seu corpo. Ele continuou chorando, chorando, chorando e depois disse: "Quero morrer. Estou extremamente pobre e sem esperança. Não tenho absolutamente nada." Permaneci em silêncio por algum tempo e depois, brandamente, lhe disse que me lembrava de uma história. Um jovem disse ao místico: "A existência tirou tudo de mim. Não tenho escolha senão a morte." Perguntei-lhe se ele não seria aquele mesmo jovem. O místico disse ao jovem: "Vejo um grande tesouro escondido dentro de você. Não vai vendê-lo? Se fizer isso, ficará com tudo e também poupará a existência de uma péssima reputação." Novamente, perguntei se ele não seria aquele mesmo jovem. Eu não tinha certeza, mas era eu, aquele mesmo místico, e parecia que a história estava se repetindo. O jovem da história ficou surpreso. E talvez o jovem com quem eu falava também tenha se surpreendido. Ele disse: "Tesouro? Não tenho nem centavo em meu nome." Então, o místico começou a rir e disse: "Venha, vamos consultar o rei. Ele é muito inteligente e tem um olhar aguçado para identificar tesouros ocultos. Certamente vai comprar o seu. Já levei até ele, no passado, muitos que queriam vender tesouros escondidos.
O jovem não conseguia entender. Para ele, tudo o que o místico estava dizendo era muito enigmático. Mas, mesmo assim, partiu com ele para o palácio do rei. No caminho, o místico disse: algumas coisas precisam ser estabelecidas de antemão para que não haja discussão diante do rei. Esse rei é alguém que não se recusa a comprar nada do que gosta, custe o que custar. Portanto, é importante saber se você está pronto para vender essas coisas ou não. O jovem disse: que tesouro, que coisas! O místico disse: por exemplo, os seus olhos. Quanto vai cobrar por eles? Eu posso convencer o rei a pagar até 50.000 rúpias por eles. É o suficiente? Ou o seu coração e a sua mente? Por eles, você pode conseguir até umas 100.000 rúpias cada. O jovem ficou surpreso. Ele achou que o místico estava ficando louco. Perguntou: você enlouqueceu? Olhos, coração, mente? Do que está falando? Não posso vendê-los por preço nenhum. E não só eu, ninguém pode. O místico começou a rir e disse: estou ficando louco ou é você que está? Se você tem tantas coisas valiosas que não pode vender nem por centenas de milhares de rúpias, por que está fingindo ser tão pobre? Pois use essas coisas. A arca do tesouro, quando não é usada, fica vazia mesmo quando cheia. E a arca do tesouro, quando é usada, fica cheia mesmo quando está vazia. A existência nos dá tesouros, imensos tesouros, mas temos de buscá-los e desenterrá-los nós mesmos. Não existe riqueza maior do que a própria vida, e a pessoa que não reconhece isso não encontrará riqueza em nenhum outro lugar. Já passava da meia-noite. Levantei-me e disse ao jovem: vá dormir, e amanhã acorde um homem diferente. A vida é o que fazemos dela. É a nossa própria criação. Podemos fazer algo morto ou podemos fazer dela algo eterno. A escolha é nossa. E isso não depende de ninguém, exceto de nós mesmos. E a morte virá por conta própria. Nem é preciso convidá-la. Convide a vida, convide a iluminação. E isso você só vai conseguir através do trabalho árduo, do esforço, da determinação e da dedicação constante.